Oiê! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma sexta-feira, né, gente? Peraí, deixa eu arrumar o som, que eu sempre me esqueço de aumentar o volume. Agora sim. Eu espero que vocês me ouçam bem. Mais uma vez eu vou dizer que todos aqui são bem-vindos. Os que forem entrar agora, os que forem ver depois. Eu espero que seja contribuição na vida de alguém. Sempre é, né? Sempre é. E como foi a semana de vocês? Uma semana bem movimentada. Eu pelo menos senti assim, né? Muitas energias. É interessante. Muitas movimentações acontecendo no nosso planeta de uma maneira geral e conosco, né? Bem bacana. Várias ativações. E assim a gente vai caminhando. Já estou no finalzinho do livro, né? O Poder do Agora. Um guia para a iluminação espiritual. Você sabe, Deepak Chopra é um cara bem conhecido, né? Ele é o autor de As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ele fala que esse é um dos melhores livros que surgiram nos últimos tempos, que cada frase transmite verdade e poder. E ele é uma base, né? Tanto que tem 12 milhões de livros vendidos. Bom, eu tô lendo o capítulo... o capítulo 10, né? Que é o significado da entrega. O que ele quer dizer com entrega, né? Não é a gente ser submisso às coisas, não é nada disso. É simplesmente você não ficar lutando contra, nem sendo negativo em relação àquilo. Já ajuda bastante. E no tópico anterior, o tópico era a energia da mente para a energia espiritual. Aí, em algum trecho, ele comenta, né, que aqueles que continuam dominados pela mente, que infelizmente está escrito aqui, né, a grande maioria da população, não percebem a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente, quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Que Jesus se referiu a essa energia quando proferiu seu famoso profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então aqui, quando ele fala entrega, né? Ele não está falando para a gente se entregar, de ser submisso, deixar que façam o que querem conosco. É simplesmente você aceitar aquela situação que você não pode mudar e procurar passar de uma maneira mais amena, né? Divertida, sei lá, qualquer coisa que não te deixe estressado e nem negativo com o que está acontecendo, né? E que se às vezes, quando você vê que não vai mudar aquela situação, a gente procura elevar a nossa vibração, entendeu? Porque dessa forma você não vai ser atingido e nem vai agir de maneira negativa, piorando mais a situação. Aí agora nós vamos entrar aqui, né, a entrega nos relacionamentos pessoais. E quanto às pessoas que querem me usar
É uma pergunta, tá? Manipular ou controlar? Tenho de me entregar a elas? E aí o Eckhart Tolle responde: elas estão isoladas do ser e tentam inconscientemente sugar sua força e energia. Somente alguém inconsciente vai tentar usar ou manipular os outros. Mas também é verdade... Oi, Aninha linda, eu comecei a ler agora. É o tópico A Entrega nos Relacionamentos Pessoais, do capítulo 10, tá? Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Bem, eu vou ler novamente a pergunta. Ah, obrigada, minha linda. Eu fico muito grata. E quanto às pessoas que querem me usar, manipular ou controlar, tenho de me entregar a elas? Aí ele responde: elas estão isoladas do ser e tentam inconscientemente sugar sua força e energia. Somente alguém inconsciente vai tentar usar ou manipular os outros. Mas também é verdade que apenas as pessoas inconscientes podem ser usadas e manipuladas. Se você reage ou se opõe ao comportamento inconsciente dos outros, também fica inconsciente. Porém, a entrega não significa uma permissão para que as pessoas inconscientes usem você. Oi, Larissa, linda. De jeito nenhum. É possível dizer não de modo firme e claro para alguém e, ao mesmo tempo, permanecer em um estado de não resistência interior. Ao dizer não a uma pessoa ou situação, você não deve reagir, mas sim agir de acordo com um insight, uma firme convicção de que é certo ou errado para você naquele momento. Permita que isso seja um não sem reação, um não de alta qualidade, um não livre de toda negatividade, e desse modo não gere mais sofrimento. Até porque, né, eu penso que existem várias maneiras de você dizer não. Ao invés da gente usar a agressividade, como ele fala aqui, você pode simplesmente dizer não, não, obrigado, sem ser grosseiro, nada disso, né? Aí aqui é uma outra questão que a pessoa coloca. Estou passando por uma situação desagradável no trabalho. Tentei me entregar a ela, mas achei impossível. Uma grande dose de resistência continua a aparecer. Então ele responde: se você não consegue se entregar, haja imediatamente. Fale ou faça alguma coisa para provocar uma mudança na situação ou se afaste dela. Seja responsável pela sua vida. Não polua o seu lindo e radiante ser interior com negatividade. Não transmita infelicidade, nem deixe que ela crie um lugar dentro de você. E né, ao invés da gente ficar remoendo aquilo que você não tem o poder para mudar naquele instante, então desvie sua atenção, busque uma maneira de sair daquela situação para não ficar reverberando, né, no campo e envenenando você mesmo. Aí agora é uma outra pergunta, tá? A não resistência também deve regular... eu estou na página 205. Na pergunta, a não resistência também deve regular nossa conduta externa, como, por exemplo, uma não resistência à violência ou é algo que só interessa... Peraí, desculpa, eu vou refazer a pergunta. A não resistência também deve regular nossa conduta externa, como, por exemplo, uma não resistência à violência ou é algo que só interessa a nossa vida interior? E aí ele responde: você só precisa se preocupar com o aspecto interno. Isso é fundamental.
É claro que ele vai acabar modificando suas atitudes externas, seus relacionamentos, etc. Seus relacionamentos vão mudar profundamente através da entrega. Se você nunca consegue aceitar o que é, consequentemente não é capaz de aceitar qualquer pessoa do jeito que ela é. Você está sempre julgando, criticando, rotulando, rejeitando ou tentando mudar as pessoas. Além disso, se continua a transformar o agora em um meio para atingir um fim no futuro, também vai considerar as pessoas com quem se relaciona como um meio para atingir um objetivo. O relacionamento, o ser humano, passa a ser uma importância secundária para você, ou mesmo nenhuma importância. O que vale é o que você consegue extrair dos relacionamentos, do relacionamento. Um ganho material, uma sensação de poder, um prazer físico ou alguma forma de gratificação do ego. Quer dizer, você vê que ele fala aqui, né? Que a pessoa, quando ela, se ela não se aceita, ela não aceita do jeito que ela vai ter esse tipo de atitude. Ela não vai estar no agora presente, ela quer usar o agora para atingir o futuro. E usa as pessoas e situações para isso. Mas ela acaba sempre, no fim das contas, a gente se fere a si mesmo, né? Eu vejo assim. Deixe-me ilustrar como a entrega pode agir nos relacionamentos. Quando se envolver em uma discussão ou um conflito com um sócio ou um amigo, observe como você se coloca na defensiva quando a sua própria posição é atacada. Sinta a potência da sua própria agressão ao atacar a posição da outra pessoa. Nossa, e é mesmo, né? Qualquer pessoa, seja lá quem for, se ela se opõe àquilo que a gente acredita, muitas vezes a gente tem esse tipo de reação e a gente se sente extremamente ofendido, incomodado. Enquanto que quando a gente aprende a deixar o ego de lado e entende que o outro tem o direito de pensar como ele quiser, e a gente, se você aceita isso, isso é uma entrega, né? No relacionamento. Deixa de sofrer. Você deixa de punir a si próprio, porque é uma punição quando a gente fica irritado. Você agride o seu próprio corpo, né? Dá uma sensação ruim naquele momento, parece que você levou uma punhalada, assim, que pega de cheio no ego. Observe o apego aos seus pontos de vista e opiniões. Sinta a energia mental e emocional por trás da sua necessidade de ter razão e de mostrar a outra pessoa que ela está errada. Essa é a energia da mente. Você a torna consciente ao reconhecê-la, ao senti-la o mais completamente possível. De repente, no meio de uma discussão, você descobre que pode fazer uma escolha e resolve abdicar da sua própria reação só para ver o que acontece. Você se entrega. Não quero dizer abrir mão da sua reação verbalmente dizendo: está bem. Está bem, você tem razão. Com um ar no rosto de quem diz: estou acima de toda essa consciência infantil. Então a gente muitas vezes faz isso. Ah, tá bom, tá bom, você tá certo. Não, não é assim. Eu vou falar de novo um ditado que eu aprendi que eu acho tão certo, que o discípulo pergunta para o mestre, qual é o segredo da felicidade? E o mestre fala: não discutir com idiotas. Aí ele fala para o mestre: eu não concordo. E o mestre diz: você tem razão. Pronto, acabou, entendeu? Mas a gente não precisa agredir o outro. Isso sempre me vem na mente. Eu falo: mas por que eu estou discutindo com essa pessoa? Por que eu quero que ela acredite que eu que sou a certa? Ela tem o ponto de vista dela e eu tenho o meu. A gente aprende tanto com isso. E você vai aprendendo a calar.
nem responder mais você não responde quando a pessoa coloca o ponto de vista dela e sem fazer aquelas caras e bocas, né, que normalmente a gente vê. A pessoa às vezes não responde, mas faz aquele... Ah, então tá, né, que uma expressão vale mais que 1000 palavras às vezes. Bom, eu também acho, Aninha, que é fantástico isso. Isso é apenas deslocar a resistência para um outro nível, com a mente ainda no comando, considerando-se superior, que se fizer essa careta, é isso, né? Estou falando de abandonar todo o campo de energia mental e emocional que estava disputando o poder dentro de você. O ego é esperto, portanto, você tem de estar alerta, presente e 100% honesto consigo mesmo para verificar se abandonou realmente sua identificação com uma posição mental e se libertou, assim, da sua mente. Se você se sentir leve, livre e profundamente em paz, é sinal de que você se entregou completamente. Observe então o que acontece à posição mental da outra pessoa, já que você não mais a energiza ao oferecer resistência. Quando abrimos mão da identificação com as nossas posições mentais, começa a verdadeira comunicação. Eu posso dizer que eu tenho experimentado isso, sabe? E isso tem me feito muito bem. Eu estou aprendendo a ouvir o outro e respeitar que a opinião dele também seja importante. Isso, exatamente, Larissa. Nós estamos aqui para crescer e amar sem a luta, né? Não precisa você ficar querendo provar para o outro que é você que está certo. O que importa, né, é amar. Amar sempre. E acolher. Meu Deus, deixa o seu ego de lado. E quando ele vem, a gente também está a postos observando. Porque isso acontece ainda, várias vezes comigo. Mas eu não respondo nada, eu fico quieta e observo, sabe? Presto atenção nas minhas reações e no que eu sinto no meu corpo. Aquele desconforto, eu falo, opa, isso não é legal, deixa eu mudar minha atitude. Isso já é um bom começo, né? Pelo menos a gente está trabalhando o ego. Fala, amado, fica aí quietinho. Agora não é sua vez. O que acontece? Quando abrimos mão, isso. Agora vem outra pergunta. E quanto à não resistência diante da violência? Não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que qualquer fazer se torna não reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça resistência à força opositora. Submeta-se para superá-la. Eu acho muito, muito bacana essa parte das artes marciais, né? Do Oriente, eles aprendem bem isso, né? Eu gostava de assistir um seriado que chamava Kung Fu e era muito interessante como ele era uma pessoa calma, né? Centrada, diante de situações de conflito. Dificilmente ele tinha alguma reação, a não ser quando não havia mais jeito, mas não era para matar nem para ferir, era só para acalmar ou se defender, né? Tendo estabelecido isso, não fazer nada quando estamos em um estado de intensa presença é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo existe a expressão Wu Wei, é isso, que é comumente traduzida por atividade sem ação.
ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Na antiga China, isso era considerado como uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência, que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada implica uma não resistência interior e um intenso estado de alerta. Por outro lado, caso haja necessidade de ação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com a sua presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos, incluindo o conceito da não violência. Então, quem pode prever o que vai fazer? O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando, na verdade, a resistência nos separa do ser, o único lugar de força verdadeira. A resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Assim, o ego existe num modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza, que na verdade é o nosso poder. Nossa, um filme que eu amo chama A Profecia, sim, e fala tudo exato. Olha, esse livro, ele é magnífico, ele é um manual pra gente, sabe, para você, de conduta, de aprender a reagir sobre as coisas. Nossa, é muito legal. Bom, até que haja entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da integração humana. Na entrega, não mais precisamos das defesas do ego e das falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Agora, é um outro tópico aqui, que chama-se Transformando a Doença em Iluminação. Ele é curtinho, então eu vou ler mais esse pedaço. Aí tem a pergunta: se alguém está seriamente doente e aceita a doença, será que não estaria abrindo mão de sua vontade de recuperar a saúde? Ainda teria determinação para combater a doença? Então, você sabe, antes de eu ler aqui, eu vou falar qual é a minha opinião em relação a essa pergunta. Não, porque você aceita aquela condição que surgiu para você, mas não é por isso que você não vai buscar uma maneira de melhorar dela. Aceitar não é se acomodar, né? Não adianta você não se revoltar, ficar negativo. Isso só vai trazer mais doença, mais uma condição de infelicidade, né? Agora, quando você... Não, tudo bem, eu estou doente, tá. E o que é que eu posso fazer para melhorar? O que me causou isso e o que eu posso fazer para melhorar essa condição? Eu acho que o caminho é esse, né, Ana? Bom, e aí ele vai responder aqui. A entrega é a aceitação interior daquilo que é, sem nenhuma condição. Estamos falando sobre a sua vida, este momento, e não sobre as condições ou circunstâncias da sua vida. Não daquilo que eu chamo situação de vida. Já tratamos desse assunto. As doenças fazem parte da nossa situação de vida. Assim, possuem um passado e um futuro. O passado e o futuro formam um contínuo sem interrupção, a menos que o poder redentor do agora
seja ativado através da nossa presença consciente. Como você sabe, por baixo das várias condições que constituem a nossa situação de vida, que existe no tempo, há uma coisa mais profunda, mais essencial: a sua vida, o seu próprio ser dentro do eterno agora. Como não existem problemas no agora, as doenças também não existem. Acreditar em um rótulo que alguém confere a nossas condições fortalece-as e constrói uma realidade aparentemente sólida em torno de um desequilíbrio temporário. Isso não só confere realidade e solidez, mas também uma continuidade no tempo que não havia antes. Você sabe, antes de continuar, que em vez de a gente dizer eu sou doente, eu sou... não, eu estou naquele momento, é uma condição momentânea, é isso que ele está falando aqui, não nos define, né? Ao se concentrar nesse instante e evitar rotular a doença mentalmente, ela se reduz a um dos seguintes fatores: sofrimento físico, fraqueza, desconforto ou invalidez. É a isso que você se entrega agora. Você não se entrega à ideia da doença. Deixe o sofrimento trazer você para o momento presente, para um estado de presença intensa, consciente. Use-o para a iluminação. A entrega não transforma aquilo que é, ao menos não diretamente. A entrega transforma você. Quando você estiver transformado, todo o seu mundo fica transformado, porque o mundo é somente um reflexo. Se você se olha no espelho e não gosta do que vê, tem que ter enlouquecido para agredir a imagem no espelho. É exatamente assim que você age quando está em um estado de não aceitação. E naturalmente, se você agride a imagem, ela ataca você de volta. Se você aceita a imagem, não importa qual ela seja, você tem uma postura amigável em relação a ela, a imagem não consegue não se tornar amigável em relação a você. É dessa forma que você consegue mudar o mundo. Meu Deus, eu tenho provado isso o tempo todo. Quando a gente emana amor para as pessoas ou para uma situação, a coisa se desfaz tão rapidamente, é magnífico, porque tudo é energia e vibração. Se você não entra naquela vibração, né, de medo, de descrença, e de não aceitação daquilo que é naquele momento, que é uma condição passageira, porque nós somos eternos, né? Quando a gente, ou você imaginar isso aqui, não é real. Do mesmo jeito que eu entrei, eu posso sair. Pronto, e busca, cada um tem a sua maneira, mas o mais importante é não ficar negativo, não se entregar, não ficar praguejando, não ficar, nossa, é muito ruim, e agora, que droga, tô doente. Não é assim que a gente resolve nenhum problema na vida da gente, né? Só cria outro. A doença não é o problema, você é o problema. Inclusive eles dizem, né, que não existe doença, existe o doente. Enquanto a mente estiver no controle, né? Quando você estiver doente ou incapacitado, não sinta que fracassou de alguma forma, não sinta culpa de nada, não culpe a vida por tratar você tão mal, mas também não se culpe de nada. Tudo isso é resistência. Se você tem uma doença grave, use-a para alcançar a iluminação. Use qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida para alcançar a iluminação. Retire o tempo da doença. Não dê a ela nenhum passado ou futuro. Deixe-a forçar você para a percepção intensa do momento presente e veja o que acontece.
Torne-se um alquimista. Transforme o metal em ouro, o sofrimento em consciência, a infelicidade em iluminação. Você está gravemente doente e sentindo raiva do que acabei de dizer? Então, esse é um sinal claro de que a doença se tornou parte do seu sentido de eu interior e que, nesse momento, você está protegendo a sua identidade e também protegendo a doença. A circunstância que foi rotulada de doença não tem nada a ver com quem você realmente é. É isso. É bem isso mesmo. Nós não somos a doença, né? Nós só somos, podemos ficar momentaneamente doentes, mas essa não é uma condição. E se a gente souber usar, né? Tudo que a gente tem, que a gente passa, é para o nosso bem, é para o nosso, mesmo que a gente tenha atraído aquilo, mas eu penso que tudo colabora para o nosso crescimento. Pode ser que num primeiro momento você não perceba, mas depois você vai ver que aquilo te fez refletir. Eu recentemente mesmo, eu tive um problema aí de saúde e fiquei vários dias em casa. No começo eu estava assim meio triste, pensando por que apareceu aquilo. Mas depois eu percebi, sabe, qual a razão, que com certeza tinha um motivo, que provavelmente eu estava liberando alguma coisa que era necessária. Não é provavelmente, com certeza foi isso que aconteceu. Porque eu senti bastante depois. Mas eu não fiquei revoltada, nada disso. Que às vezes a gente acha que não vai acontecer, né, conosco. Mas temos que estar preparados para saber lidar com essas situações. E ir sempre conversando conosco mesmo. Ficar nos punindo não adianta nada, né? Só piora. E é isso. Eu acho que tá bom, já tá quase acabando o livro, né? E, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, ele é o último capítulo. E depois, aí ele começa, leia um trecho. É o último capítulo. É o capítulo 10. Mas daí ele fala aqui para ler um trecho de outro título do autor. Eu também, minha linda, adorei ter você aqui, a Larissa, viu? É realmente um tesouro de livro. A Marise mesmo fala que... E eu já li também em outros lugares, que esse aqui é a base de tudo. Às vezes ele usa uma linguagem assim que eu acho um pouquinho difícil mais de entender. Mas é isso mesmo, vamos colocando em prática, né? Porque só ler, só conhecer não adianta. Tem um monte de gente que já leu e tem coisas tão interessantes. Fala até sobre a TPM da mulher. Às vezes a gente lê num outro momento, esquece, né? Vai passando. De coisas que a gente pode fazer para modificar essas situações. É muito interessante. Obrigado para vocês. Obrigado para quem está aqui, a Aninha, a Larissa, para quem vai ver depois, que eu sei que sempre tem alguém que vê. Que seja uma pessoa já é contribuição. E eu fico feliz. E eu sei que tem outros seres aqui também escutando. Se eu puder ajudar, eu fico mais feliz ainda. Um beijo, viu? Bom final de semana para vocês. Mas amanhã tem leitura de novo. Vamos lá assistir. Ai,